Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, irmão Mateus. Eu demorei um pouco para postar mais alguns vídeos por conta da correria. Mas hoje, pela graça de Deus, nós encerramos aquela série dos 10 mandamentos, né? E no último mandamento é o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, verso 16, já que trocamos para o verso 17 no último vídeo, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, o falso testemunho, ele está fortemente ligado com a mentira. E Deus não se agrada da mentira, né? Quando vamos, por exemplo, para Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, nós vemos algo muito interessante. O próprio Deus, ele diz, olha, 6 coisas Deus aborrece e a última ele abomina. E na lista, lá está escrita a língua mentirosa, e na penúltima coisa está aquele que levanta falso testemunho contra o seu irmão. E na última ele diz, aquele que semeia contendas contra irmãos. Que no final as 3 coisas estão ligadas. Aquele que semeia contendas, aquele que levanta falsos testemunhos, conta mentiras, ele não é servo do Senhor. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 8, verso 44, que aquele que mente é filho do diabo. Judas traiu Jesus. Ele é considerado filho do diabo. O próprio Cristo diz, um de vocês é um Satanás. Ele diz mesmo assim. Quando vamos para, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 30, verso 9, ele diz assim, porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Quando vamos para Zacarias, capítulo 8, verso 17, ele diz algo muito interessante. A partir do verso 16, ele diz, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Verso 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Deus odeia a mentira, porque ele mesmo diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou a verdade. Quem usa de engano, quem usa de mentira, quem usa de falcatrua, maquiagem, é filho do diabo. Não pode coexistir as duas coisas, verdade e mentira. Não pode coexistir o Espírito de Deus com falso testemunho na mesma pessoa. Não pode. Isso não existe. Nós podemos ver também que nem o próprio Cristo, ele se livrou do falso testemunho. Quando vamos para Mateus capítulo 26, verso 59, ele diz que os sumos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes de todo o conselho se uniam. Agora para quê? Para procurar um falso testemunho, para darem a morte a Cristo. Cristo foi morto, primeiro, porque ele teve a missão de nos redimir dos nossos pecados através do seu sangue, mas ele foi morto também por causa de um falso testemunho. Aquilo que matou o meu Senhor não deve ser a minha prática de vida. Quem pratica o falso testemunho pode ser perdoado, Mateus? Pode, se houver arrependimento. Se você, porventura, tem esse costume, arrependa-se, porque isso não vem de Deus. Todos aqueles que mentem, já foi dito, são filhos do diabo. Não pode existir mentiras no meio dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus estão na luz, e a luz a tudo manifesta. Aqueles que estão na luz andam na verdade. Cristo nunca mentiu. E em 1 João capítulo 2, verso 6, ele diz, todos aqueles que dizem ser seguidores de Cristo devem andar como ele andou.
que venhamos a nunca mentir. Se eu não me engano, está escrito no livro de Efésios que, quando ele fala sobre a transformação do homem para Cristo, ele diz: aquele que usava de engano, aquele que falava mentiras, que agora da sua boca saia a verdade, e palavras que só saiam para edificação do próximo. Amém? Crentes que usam de falso testemunho não são crentes, não se enganem. Mas o crente verdadeiro, ele mantém a verdade e a justiça na sua boca e na sua vida. Deus abençoe.